A gente quer contar um pouquinho para vocês como que surgiu o método PU. Como que a gente construiu a nossa metodologia, como é que foi esse bastidor da construção dela e como que a gente desenvolve ela dentro das empresas no qual a gente faz o atendimento. E para isso, a Ana vai contar um pouquinho de como foi esses bastidores de chegar, então, no nosso método que é panorama, diagnóstico, solução factível e acompanhamento. Então, pessoal, o método ele não surgiu de uma vez, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu já era aluna do curso de economia lá na UFG, e aí eu fui trabalhar num banco de grande porte. E aí me deram um trabalho e eu percebia que aquele trabalho não fluía. E aí eu pensei assim, tá, eu preciso entender o panorama do que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar, quais que são as dificuldades que eu vou ter, qual que é o tempo que eu tenho. E aí eu sempre que eu ia começar um trabalho novo, desenvolver um processo novo, eu gostava de traçar o panorama para entender tudo que eu tinha que fazer. E aí eu via que naquele panorama eu identificava problemas no processo. Aí, Kersia, eu comecei a pensar, tá, panorama eu tenho que ter um diagnóstico, que eu tenho que saber o problema. E aí a minha vida inteira eu trabalhava assim, panorama, diagnóstico, e o tempo foi passando. Eu fui para o Rio de Janeiro, fui fazer o doutorado lá, e lá eu trabalhava numa consultoria muito bacana na área de regulação de mercado de energia. E eu tinha um gestor, eu gosto demais desse gestor. Ele gostava muito assim de, quando ele precisava fazer algum feedback com a gente, ele levava a gente para tomar um café. E às vezes a conversa era difícil, mas era muito agradável. E numa dessas conversas que ele teve comigo, ele falou assim para mim: Ana, você é muito boa em me apresentar o diagnóstico das coisas. Você me apresenta assim, destrincha o problema para mim. Só que agora você tem que ser um pouco mais pragmática, trazer solução. Aí eu pensei, poxa, ele tá certo. Não adianta só ficar no panorama diagnóstico, panorama diagnóstico. Eu tenho que ter a solução, porque se eu tiver a solução, fechei. E foi assim. O tempo foi passando e eu trabalhando sempre com diagnóstico, panorama, solução. Aí eu comecei a trabalhar com a Quércia, no atendimento às empresas, trabalhar com a Kércia ali no Corecon. E ela me mostrou que tão importante quanto eu ter um diagnóstico é ter uma solução. Ter uma solução e não é qualquer solução. Essa solução ela tem que ser factível. Por que ela tem que ser factível? Solução no mercado, gente, para problema financeiro, problema de estoque comercial, eu tenho aos montes. Mas a solução que eu for apresentar para o meu cliente, ela tem que caber nas possibilidades dele. Possibilidade de tempo que ele vai ter para se dedicar à implantação daquela solução. Precisa se enquadrar nos recursos financeiros disponíveis, nos recursos de equipe que ele vai ter, de materiais, de infraestrutura e tudo. Então, trabalhando junto com a Kércia, a gente entendeu que a solução ela tem que ser factível. E não basta só entregar a solução, porque às vezes até o empresário, ele até sabe para onde que vai a solução. É muito importante a gente acompanhar a implementação dessa solução. Então, ao longo do tempo e do nosso amadurecimento profissional e em conjunto, a gente desenvolveu o método panorama, diagnóstico, solução factível e acompanhamento. E aí agora a gente quer conversar um pouquinho, explicar para vocês o método mesmo. Como é que funciona o panorama, Kércia? Bom, o que que a gente observa, né? Quando a gente chega numa empresa, a gente não pode analisar puramente também só a empresa. A gente vai olhar lá todos os seus processos. Às vezes a gente é contratado por uma questão financeira, né, Ana? Mas o problema do financeiro, às vezes, não está no financeiro, está lá no estoque ou está na falta de estratégia para o comercial. Então, a gente precisa ter um panorama de todos os processos, né? Como está funcionando todos os departamentos. Mas esse panorama, ele também não pode ficar só internamente. Eu preciso também identificar o mercado no qual aquela empresa está inserida, né? A cidade, os seus concorrentes, o seu público-alvo. Então, a gente traça um panorama interno e externo da empresa. A gente analisa, inclusive, o software de gestão, né, Ana? A Principalmente gente, ele. a gente faz uma boa avaliação do software de gestão para ver se ele está compatível com o que a empresa está buscando. Então, a gente faz é um dia de bate-papo com o empresário, de andar dentro da loja, conhecer cada departamento, conhecer seu time tático, de entender a cidade, como é que ela funciona,
qual que é a economia da cidade, né? Qual que é o principal atividade econômica da cidade, se a empresa está inserida dentro desse processo, como ela está inserida. Então, a gente faz a nossa primeira visita é esse panorama com o empresário. Depois que a gente entendeu, e aí a gente, igual a Ana falou, que no panorama a gente já começa a observar alguns entraves ali, algumas falhas de processo, aí a gente vai para o diagnóstico, porque aí a gente vai aprofundar exatamente naquele ponto onde está aquele gargalo que às vezes o empresário sabe ou o empresário não sabe, né? E aí, como é que funciona o diagnóstico? A parte do diagnóstico, a gente vai assim destrinchar, a gente vai esmiuçar aquilo que a gente notou no panorama e na conversa com o empresário, na expectativa que o empresário tem com a consultoria, a gente vai destrinchar aqueles processos que são mais problemáticos. Então, por exemplo, se a gente vai entrar no departamento financeiro, a gente analisa todo o histórico dos relatórios financeiros que a empresa tem, de DRE, de DFC, outros que porventura ela possa ter. A gente entra no sistema e, de maneira muito pormenorizada, a gente analisa os relatórios de estoque, curva ABC, o estoque em si, se a empresa trabalha com grupos e subgrupos de produto. A gente vai desenhar o organograma para ver se tem alguma lacuna ali. Então, o diagnóstico vamos pensar na medicina, você vai ao médico com um problema de saúde. No diagnóstico, ele vai destrinchar você em exames para poder identificar o problema. E é isso que a gente faz dentro da empresa. A fase do diagnóstico, para nós, ela envolve muitas entrevistas também, além da análise dos indicadores, porque, assim, tem uma coisa que é interessante que acontece nas empresas. Você conversa com o empresário, é uma visão, com o time tático, outra. E quando você chega lá no operacional, que é quem executa de fato, você vê que às vezes é uma realidade, uma terceira descrição completamente diferente daquela que foi descrita pelo empresário e pelo time tático. Então, o diagnóstico, ele é muito cuidadoso. No panorama, é uma abrangência dentro da empresa e como é que a empresa se relaciona com os agentes externos. E no diagnóstico, não. Na parte do diagnóstico, a gente vai destrinchar ali, esmiuçar, analisar muito cuidadosamente para a gente entender. Porque eu estou com um problema financeiro, mas qual que é a natureza daquele problema? É no diagnóstico que a gente verifica. Eu tenho um problema do estoque. Ok. Qual que é a natureza daquele problema? Para a gente poder apresentar uma solução factível certeira. E sobre solução factível, Kércia? Então, a solução, conforme a Ana já havia mencionado, a gente ficou pensando muito nas limitações que às vezes a empresa tem. Então, solução tem muitas, né, Ana? Então, se você, até mesmo na internet, se você procurar, ele te dá um esqueleto de N soluções. Porém, a gente está falando de recursos escassos. E aí, a gente então vai esbarrar em alguns fatores e a gente precisa saber como corrigir isso. Então, qual seria a melhor alternativa que eu tenho com aquele recurso escasso, né? Basicamente, aí a gente está falando de economia, né? Ciências da escassez. Então, a partir do diagnóstico, a gente vê, então, as correções que precisam ser feitas. Então, a gente constrói ali um 5W2H, né? O que fazer, por que fazer, quem é o responsável, quando, qual é a metodologia, quanto custa para o empresário, de acordo com que a empresa consiga, de fato, implementar aquilo. O empresário vai precisar fazer alguns investimentos. Às vezes o empresário ele não tem todo esse recurso disponível, então a gente busca uma outra solução para ele. Então toda solução que a gente coloca por base do diagnóstico é dentro da sua realidade. Por isso que mesmo que a gente atenda empresas do mesmo segmento, né, Ana, que a gente vê muitas das vezes, empresas do mesmo segmento, às vezes têm o mesmo problema, só que a solução é diferente por conta dos recursos que cada empresa tem. E mais assim, não para completar, né, essa solução que a gente dá para o empresário, a gente tem um a mais aí no nosso método, que é fazer esse acompanhamento, porque a gente sabe
das dificuldades que às vezes o empresário enfrenta no seu dia a dia, a questão da própria equipe, né? De, às vezes, dispor ali da equipe para fazer um curso, ficar uns dias fora da empresa. A gente dá esse treinamento e a gente entra, então, no nosso último ponto da nossa metodologia, que é o acompanhamento. Por que o acompanhamento é tão importante, Ana? Acontece assim também, né? A gente chega dentro da empresa e o empresário fala muito assim para nós: eu apago incêndio o tempo todo. Tem um case nosso que é uma empresa grande. A parte assim gerencial dela é muito bem estruturada, com, com diretorias, com gerentes. A parte operacional é toda mapeada, mas a gente vê uma sobrecarga de tarefas o tempo inteiro ali em todo mundo, e por mais que a empresa tenha já essa maturidade gerencial, né, esse organograma tão bem desenhado, está todo mundo sobrecarregado. Então, se eu chego para essa equipe que está sobrecarregada, e essa é uma realidade muito frequente, mas assim, muito frequente mesmo nas empresas de pequeno porte também, se eu chego ali e entrego para o empresário, olha aqui que bonitas soluções eu trouxe para você, e não fizer o acompanhamento, eu só estou colocando mais um incêndio para esse empresário apagar. Então, o que é importante? É importante a gente acompanhar o empresário, né? Ciceronear o empresário no processo de implantação dessas melhorias que nós verificamos. E aí, o que a gente faz? Nós desenvolvemos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, nós desenvolvemos manuais, nós desenvolvemos e-books que são assim muito didáticos e muito práticos, voltados para a necessidade daquela empresa. A gente desenvolve toda uma documentação e nós nos organizamos dentro do tempo da consultoria para acompanhar a equipe. Olha, você vai fazer assim, você vai usar essa tela dentro do sistema. Muitas vezes a gente orienta e ajuda a equipe da empresa a montar um relatório para encaminhar para a empresa que fornece o sistema de gestão empresarial, solicitando um treinamento complementar. Porque, assim, não basta você entender o processo técnico, você tem que entender como é que você vai desempenhar aquele processo dentro do seu programa de gestão empresarial. E o que a gente verifica com isso? É uma assertividade muito maior nos resultados que a gente colhe dentro das empresas. Porque quando o empresário nos contrata, ele não vai ficar com a sobrecarga de ter um livro de processos que eu vou entregar para ele. Ele tem a garantia de que, além de entregar uma solução que caiba nas possibilidades dele, a gente vai acompanhar a implementação daquelas melhorias. E essa implementação é tão importante quanto o panorama, diagnóstico e solução, né? Exatamente. Justamente por, igual você falou, a gente não entrega mais um incêndio para o empresário apagar. Na verdade, quando eles nos contratam, ele quer que a gente ajude ele a apagar o incêndio. E a gente consegue fazer isso por meio desse acompanhamento da equipe operacional dele e também da equipe tática, né? Então, a gente treina muitos gerentes, porque na maioria das vezes o gerente, ele nunca foi gerente. Então, por uma questão de dificuldade de encontrar mão de obra no mercado, as pessoas buscam pessoas dentro da sua própria equipe. Então, uma pessoa que fazia operacional traz ela para o time tático e às vezes não dá esse treinamento, né? Então, a gente treina a pessoa naquela função, na função de ser gerente, de liderar a equipe, de saber fazer a leitura dos relatórios, não só tirar os relatórios, porque tirar um relatório no sistema, ele é bem tranquilo, mas você precisa ter essa parte analítica. Então, a gente ajuda os gerentes a fazer essa análise para entregar para o estratégico, para o gestor da empresa, né? Então, essas soluções que a gente dá, a gente acompanha todo esse processo, a gente implanta esses processos dentro da empresa, para que o incêndio que o empresário queria apagar, ele seja realmente apagado 100%, ou se não for por conta de limitação de recursos, pelo menos ele seja minimizado e o empresário ele consiga ter mais fôlego ali para pensar o seu estratégico, né, sobretudo.
Exatamente isso, porque uma dor que as empresas têm hoje é uma dor tática, é uma dor gerencial. É uma coisa que a Kércia fala muito quando a gente faz atendimento conjunto. Um dos principais diagnósticos que a gente faz nas empresas goianas hoje eles têm lá o estratégico, que é o proprietário, eles têm um time operacional, às vezes eles conseguem ter ali um gerente, um coordenador de vendas, mas para todo o resto é o empresário. Então, o empresário é pagando incêndio o tempo todo no comercial, porque muitas vezes o gerente comercial que ele tem ali não tem autonomia, ele apagando incêndio o tempo todo financeiro, incêndio. Nossa, no estoque, então, expedição, é o dia inteiro apagando incêndio, é apagando incêndio na compra. Então, nesse processo do acompanhamento, ele é muito primoroso, ele é muito necessário para a empresa, porque ali a gente acompanha mesmo a formação do gerente, né? Para que ele consiga deixar de ser alguém do operacional com um comando na voz, para que ele seja alguém que consiga, de fato, gerenciar a equipe, extrair os relatórios e analisá-los, conversar com o proprietário da empresa para que aquilo que vai ser definido no estratégico vire, de fato, estratégia dentro da empresa e a empresa consiga crescer, né? Trilhar uma trajetória de crescimento e não ficar só na apagação de incêndio o tempo todo. E aí vale ressaltar também, Ana, que dentro das soluções, a gente, às vezes o empresário está pensando assim, mas não corre o risco de inflar a folha, né? De vocês proporem solução de contratar novas pessoas, mas eu não tenho um financeiro que consiga pagar esse funcionário a mais. Não, a gente normalmente a gente tenta trabalhar com a equipe. A gente tenta trabalhar, realocar as pessoas, porque na maioria das vezes elas não estão fazendo as atividades conforme o cargo exige ali. Então faz um pouquinho de cada coisa e no final das contas acaba que não consegue focar de fato no que é primordial. Então, primeiro a gente faz esse desenho do organograma. Então, vê aonde estão as pessoas, se elas estão alocadas de forma eficiente e se realmente há necessidade de contratar mais uma pessoa. Então, uma das soluções de contratação, ela só surge se a empresa realmente necessitar dessa nova contratação. Mas se ela precisar, aí a gente vai analisar o financeiro para ver se a empresa tem caixa. Às vezes a empresa até não tem tanto caixa assim, porém, se a gente coloca mais uma pessoa naquela atividade, o processo flui melhor. Talvez é isso que está travando o financeiro da pessoa, porque está travando o seu fluxo ali. Então, as nossas soluções, elas são realmente factíveis, no qual o empresário ele consegue implantar e colher o resultado disso por meio do acompanhamento. Exato. E só para finalizar, uma coisa que é muito importante ser feita é mapear o processo, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito no diagnóstico junto com o organograma. Porque, assim, nesse problema de apagar incêndio, o que a gente costuma ver, assim, você tem vários processos para serem executados, vários no financeiro, vários no estoque e expedição, vários no departamento de compras, né? Principalmente aqueles processos que são um pouco mais burocráticos. E o que a gente percebe? Você tem ali um grupo de pessoas trabalhando, todos aqueles processos para serem executados, e existe uma cultura muito grande assim. Todos esses processos aqui em conjunto, eles são função de todas essas pessoas. Isso vira um emaranhado. Porque aquilo que é função de todos é função de ninguém, é responsabilidade de ninguém. Ninguém vai trazer para ser... Assim, é uma coisa que a gente vê muito nas empresas, né? Muito da nossa fala, ela resulta da nossa experiência, da nossa vivência cotidiana no interior das empresas. Então, uma outra coisa que a gente faz muito e indica que seja feito, e se você não consegue fazer, né, contrate uma consultoria para te ajudar nisso. Desenhar os seus processos, separá-los, definir um responsável para cada área. Muitas vezes, uma das primeiras soluções que a gente consegue trazer de imediato para a empresa é fazer esse mapeamento, destrinchar esses processos, identificar as aptidões das pessoas, né, casar o processo com um responsável, e aí a gente já consegue garantir uma série de resoluções e uma redução considerável do incêndio. E é uma metáfora maravilhosa essa do incêndio, porque ela esquenta, ela exaure, ela desgasta.
ela destrói a empresa, né? É isso. É isso.